pela manhã, a palavra de Deus. Vou convidar a igreja para ler a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Nós estamos nos domingos pela manhã meditando na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, e agora então nós vamos ler e meditar nos versos 13 até os 16. Primeira Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do verso 13. Primeira Tessalonicenses 2, a partir do verso 13 até o 16, nós lemos o seguinte: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual, como efeito, está operando eficazmente em vós, os que credes. Tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia em Cristo Jesus, porque também padecestes da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus, dos quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram e não agradam a Deus, e são adversários de todos os homens, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios, para que esses sejam salvos, a fim de irem enchendo sempre a medida de seus pecados. A ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. Até aqui, oremos ao Senhor. Ó Deus e Pai, fala conosco nesta manhã, que a Tua palavra venha trazer mudanças, crescimento, Deus, fortalecimento espiritual para a vida do Teu povo. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o apóstolo Paulo, nas cartas que ele escreve às igrejas, sempre ele menciona ação de graças, ele sempre faz alguma oração agradecendo a Deus por algumas características, por algo de bom que esteja acontecendo nas igrejas para quem ele está escrevendo. E nós já vimos isso no início da carta de 1 aos Tessalonicenses, onde Paulo elogia a fé operosa daqueles irmãos, o amor que eles tinham pela obra, pela vida cristã, pelo ensino da Bíblia, da palavra de Deus. E agora nós entramos numa outra seção da carta em que Paulo mais uma vez agradece a Deus por algo de positivo, de bom que está acontecendo com aqueles irmãos. E nós vamos então meditar sobre qual é o relacionamento, ou qual é a forma em que aqueles irmãos receberam a palavra de Deus e como a palavra de Deus estava agindo no meio deles. Porque isso é essencial para todos nós, irmãos. Isso é essencial para a nossa igreja, é essencial para a vida de cada pessoa. É a importância e a atitude, a postura da pessoa, da igreja, mediante a palavra de Deus. Porque é da palavra de Deus que nós recebemos a revelação do próprio Deus, é da palavra de Deus que nós recebemos a informação de que em Cristo temos a salvação, e é da palavra de Deus que nós recebemos orientação para a nossa vida nesse mundo. Então, a qualidade da vida de uma igreja, a qualidade espiritual da vida de uma pessoa vai depender
nós vamos meditar para que possamos aprender com eles e imitá-los. O texto diz que eles imitavam outras igrejas mais antigas. Hoje nós somos uma igreja mais nova, nós é que temos que imitá-los. E é assim, o exemplo de outras gerações serve para as gerações atuais, para que nós façamos o melhor para Deus, para que nós tenhamos realmente uma vida espiritual firme, uma vida espiritual crescente, uma vida espiritual que seja motivo de bênção para a nossa própria vida e para a vida de outros. Então, vamos ver qual era a postura daqueles irmãos mediante a palavra de Deus. Em primeiro lugar, nós podemos afirmar que aqueles irmãos encaravam os ensinos dos apóstolos como palavra de Deus. Naquela época, ainda não tinha o Novo Testamento. O Novo Testamento estava sendo escrito, inclusive esta carta é um dos escritos que eles receberam ali, tinha acabado de ser feito. Então eles tinham como base as profecias, os livros históricos, os livros do Antigo Testamento. Mas a pregação da palavra, a pregação do Evangelho, através dos apóstolos, daqueles que tinham realmente tido uma experiência com Cristo, aprendido de Cristo, era também palavra de Deus. E aqueles irmãos de Tessalônica, eles reconheceram que aquilo que estava sendo passado para eles, através da pregação do apóstolo Paulo e dos outros irmãos que estavam com o apóstolo Paulo, aquilo realmente era a palavra de Deus. Reconheciam isso. No verso número 13, ele diz assim: outra razão ainda temos para nós, para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo-vos recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus. Irmãos, quando nós ouvimos a mensagem pregada da palavra, quando nós olhamos para o texto revelado, que é a Bíblia que nós temos hoje, parece que é óbvio isso, mas nós precisamos reconhecer que é a palavra de Deus, que é o que Deus realmente tem para nós, que é o que Deus está falando no nosso coração. Se de fato, no nosso coração, nós não cremos que a Bíblia, que as Escrituras Sagradas são a palavra de Deus, se nós não cremos que a pregação do Evangelho, segundo o que está na palavra, é a palavra de Deus, pouco efeito isso vai ter sobre nós. Nós de fato não viveremos uma vida espiritual, uma vida cristã saudável, uma vida crescente, que é o que Deus deseja para cada cristão, que nós estejamos crescendo. Se eu pego este livro, leio, mas não dou crédito a este livro, ele vai ser apenas mais um livro que eu estou lendo, ou de romance, de ficção. É só um livro, é uma literatura. Mas quando nós entendemos que isso é a palavra de Deus, que a Bíblia, a pregação é a palavra de Deus, nós então teremos uma postura diferente. Ontem eu tive aula na faculdade teológica, aula de hermenêutica, e o pastor Landon Jones, que é quem ministra nesse curso, ele disse que certa vez ouviu uma pessoa incrédula, um ateu, com as ferramentas de hermenêutica. Hermenêutica são os métodos que se usa para estudar o texto, tanto da Bíblia como qualquer outro texto. São ferramentas de interpretação do texto. E ele disse que num desses cursos,
ministrado não só para cristãos, mas para todos. Quem é advogado também usa muito hermenêutica para entender as leis, a interpretação dos textos. Foi pedido para um dos participantes que lesse um texto do apóstolo Paulo, ele não se referiu qual texto que era, e com base nas ferramentas hermenêuticas, expusesse aquele texto. E o pastor Landon Jones disse que parecia um crente pregando, que pelas ferramentas, apesar de não ter o Espírito Santo, pelas ferramentas de entendimento de texto, ele entendeu o que aquele texto estava querendo dizer. E falou, e expôs aquilo. Só que no final ele falou assim: só que eu não acredito em nada disso. Isso é o que o texto está dizendo, mas eu não acredito em nada disso, eu não concordo com isso. Então, a palavra de Deus lida, mas se ela não for encarada, se nós não tivermos convicção no nosso coração de que é a palavra de Deus, ela não vai ter efeito nenhum nas nossas vidas. Porque aquele homem, o que ele quis dizer? O que o texto diz é isso, eu entendi, mas eu não vou praticar, porque eu não concordo. Se a palavra não for, se a Bíblia não for a palavra de Deus realmente no nosso coração, nós vamos até entender o que o texto diz, mas não vamos praticar. E irmãos, não adianta nada nós irmos na escola bíblica dominical e conhecer os textos bíblicos e saber onde tais e tais versículos estão, se nós não colocarmos em prática a nossa vida. Aprender intelectualmente sem colocar na prática, o que vai acontecer? A palavra de Deus não vai trazer os efeitos que Deus quer para a nossa vida. Então, aqueles irmãos, eles receberam os ensinos dos apóstolos, do apóstolo Paulo especificamente, encararam aquilo como palavra de Deus e passaram a viver aquilo. E é por isso que há tantos elogios do apóstolo Paulo naquela igreja, desde o início da carta. Não é que não tinha problemas naquela igreja, tinha sim, como em todas as igrejas, sempre há dificuldades, mas aqueles irmãos, apesar de serem uma igreja mais nova, eles estavam progredindo na fé, eles estavam crescendo como servos de Deus, porque eles deram crédito à palavra de Deus. Quando nós estamos lendo a palavra, nós temos que entender que Deus está falando conosco. Quando nós ouvimos uma pregação da palavra de Deus responsável, de acordo com o texto bíblico, nós temos que entender que é Deus falando conosco. Nós não podemos entender como a palavra humana. Não é o apóstolo Paulo que escreveu, não é o pastor Eliezer que está pregando, é a palavra de Deus. Existe o fator humano como instrumentalidade. Deus usa homens para escrever a sua palavra, usou homens para nos dar a sua revelação, usa homens para pregar a palavra de Deus, para evangelizar, e nesse sentido ele usa todos nós, porque todos nós temos essa responsabilidade de falar o amor de Deus, de falar do Evangelho. Mas não é aquele que está falando, não é aquele que escreveu, é aquele que inspirou, é aquele que ilumina nossa mente para pregar, é a palavra de Deus. Qual tem sido a sua relação com a palavra de Deus? Temos levado a sério, irmãos, a palavra de Deus ao ponto de praticarmos? Essa é a questão. De nada adianta ler a Bíblia. Nós estamos com um desafio, eu não sei se alguns irmãos esqueceram, mas para lermos a Bíblia toda durante o ano, ou o Novo Testamento, ou o Antigo Testamento, ou a Bíblia toda. Quantos aqui ainda estão firmes nesse propósito? Já diminuiu. Mas é importante essa leitura, meus irmãos, esse propósito de conhecermos a palavra de Deus, mas só a leitura
se nós não colocarmos o que estamos lendo no nosso coração, nos apropriarmos das verdades, dos ensinamentos da palavra de Deus, para colocarmos em prática. Aqueles irmãos que estavam fazendo isso, o apóstolo Paulo ora, agradecendo a Deus por isso. O apóstolo Paulo ora também porque aqueles irmãos estavam dando provas de que realmente tinham levado a sério a palavra de Deus. Aqueles que entendem e aceitam a veracidade da palavra estão preparados até mesmo para sofrer as consequências negativas que muitas vezes nós temos que enfrentar. Hoje há uma forma de pregar o Evangelho que não mostra toda a verdade do Evangelho. Porque a palavra de Deus diz que quando nós cremos em Cristo como nosso Salvador, nós temos o perdão dos nossos pecados, nós temos a certeza da vida eterna. Mas há alguns que dizem que além disso, nós não vamos ter mais nenhum tipo de problema, porque Deus vai resolver todos os nossos problemas. Nós não vamos mais ficar doentes, não vamos ter mais desemprego, vamos ficar ricos e não vamos ter nenhuma perseguição. E isso é mentira. Porque todos esses problemas, todos têm. E o cristão também passa por isso. Só que ele passa crendo no Senhor Jesus, na certeza de que a presença de Cristo é suficiente e o capacitará para enfrentar todas as dificuldades. Agora, é possível que o crente sofra perseguição. Há muitas histórias de crentes que morreram por amor ao Evangelho. Aqueles irmãos de Tessalônica, eles estavam passando por perseguição. No verso de número 14, o apóstolo Paulo fala: tanto é assim, irmãos, que nos tornássemos imitadores das igrejas de Deus, existentes na Judéia e em Cristo Jesus, porque também padecestes da parte de vossos patrícios as mesmas coisas que eles por sua vez sofreram nos judeus, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram e não agradam a Deus. Ou seja, Jesus sofreu perseguição, os servos de Deus no Antigo Testamento sofreram perseguição, os discípulos de Cristo sofreram perseguição, inclusive o apóstolo Paulo, que está escrevendo essa carta, e aqueles irmãos, segundo o que o apóstolo Paulo está falando aqui, também estavam sofrendo por parte dos seus conterrâneos perseguição por causa do Evangelho, por causa da palavra. Aquele que não encara com seriedade a palavra de Deus, ele não estará disposto a sofrer muitas vezes as consequências de estar servindo a Deus, de estar obedecendo a Deus. Porque, irmãos, se nós quisermos de fato obedecer ao Senhor Jesus, aos ensinamentos da palavra de Deus, nós vamos muitas vezes desagradar a homens, vamos desagradar a pessoas, e teremos que decidir entre agradar a Deus ou ao homem. E é nesse ponto que muitas vezes vem a perseguição, porque nós não estamos para agradar a Deus. Aquele que leva a sério a palavra de Deus, ele quer fazer a vontade de Deus. Aquilo que Deus espera dele é aquilo que ele quer fazer, não mais por medo de Deus, não mais por causa da ira de Deus, mas porque ele ama a Deus, porque ele reconhece a obra de Cristo na cruz, que morreu para o perdão dos nossos pecados. E se Cristo morreu para me dar a vida eterna, eu agora quero viver para Cristo, para
histórias, muitas vezes esposas que são criticadas por seus maridos incrédulos, hostilizadas, mas permanecem firmes, servindo ao Senhor. Na igreja primitiva, na época em que foi escrito esse texto, nos anos anteriores, os cristãos eram perseguidos terrivelmente, levados à morte, colocados na arena para serem devorados por leões, mas eles não desistiam da fé, não negaram a fé. Aqueles irmãos iam para a morte e até o último segundo eles continuavam cantando, louvando, glorificando a Deus. Se eles não crescem na pregação da palavra, se eles não tivessem crido na pregação do Senhor Jesus Cristo, se eles não tivessem crido na pregação dos discípulos, se realmente não tivessem encarado como palavra de Deus e não de homens, teriam desistido. Mas levaram a sua fé adiante. Na época da Reforma Protestante, quantos morreram, irmãos? Quantos mártires tivemos? Por quê? Porque levaram a sério a palavra de Deus. Martinho Lutero, lendo a palavra de Deus e encarando como verdade a palavra de Deus, percebeu que na igreja da época havia problemas sérios, heresias dentro da igreja. Então ele quis lutar contra aquilo, quase morreu por isso. Iniciou uma reforma protestante para ir contra as heresias que eram ensinadas pela igreja romana da época. E aqueles que entenderam como ele, seguiram essa reforma, participaram dessa reforma, muitos sofreram perseguições e morreram. Eu li ontem à noite a história de um rapaz escocês. Eu vou ler aqui porque eu não lembro exatamente o nome. Patrick Hamilton. Ele morreu queimado em 28 de fevereiro de 1528, lá na Escócia, por pregar que a salvação era somente através de Cristo. Por isso ele morreu queimado em fogueira. E a igreja, na época, lá na Escócia, deu oportunidades de ele se retratar, e ele falou: jamais eu vou me retratar, porque o que a palavra está escrito na palavra é a palavra de Deus. Ele pregava contra a venda de indulgências, ele pregava, como Lutero, da mesma linha, contra rezar missas ou cultos para aqueles que haviam morrido, para que tivessem os seus pecados perdoados após a morte lá no purgatório. E ele disse, quando ele foi julgado no tribunal, que não havia base bíblica para isso. E a igreja ficou furiosa com aquilo. E um jovem, esse Patrick Hamilton, aos 24 anos de idade, segundo o artigo que eu li, um orador e um conhecedor da palavra de Deus, foi condenado à morte por heresia e morreu queimado. Mas não negou o nome do Senhor Jesus Cristo, não negou o que estava escrito na palavra de Deus. Ele sofreu as consequências até o final, mas não foi fiel à palavra de Deus. Irmãos, eu creio que nós precisamos dessa firmeza nos dias de hoje. Eu percebo que há uma frouxidão, inclusive de nós evangélicos, reformados, protestantes, que temos a tradição no ensino, no estudo da palavra de Deus. Há uma frouxidão quanto à prática e a levar a sério a palavra de Deus. Está escrito na Bíblia, tudo bem, mas não é bem assim. Nos dias de hoje não é bem assim, a coisa está diferente. Irmãos, precisamos levar a sério a palavra de Deus.
estavam crescendo espiritualmente, a igreja estava poderosa. É uma missão para nós hoje. Lermos, conhecermos e levarmos a sério a palavra de Deus, colocarmos em prática nas nossas vidas. No verso de número 13, o apóstolo Paulo escreve assim, no finalzinho do verso: a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós os que credes. A palavra de Deus está operando de uma maneira eficaz na vida daquela igreja. Ou seja, estava realmente produzindo efeitos naquela igreja. Porque a palavra de Deus opera, faz os efeitos que Deus deseja na nossa vida quando nós cremos na palavra. Aqueles irmãos criam a palavra de Deus, levavam a sério, praticavam e eram abençoados por isso. Uma pessoa que não crê na Bíblia, que não crê na palavra de Deus, a Bíblia não faz nada da vida, só traz julgamento. Mas aqueles que creem na palavra de Deus certamente vão experimentar o poder transformador que a palavra tem na vida de uma pessoa. Em Hebreus, a palavra de Deus diz que as Escrituras são como uma faca de dois gumes, como uma espada de dois gumes que penetra entre coração, alma, juntas, medulas. Ou seja, a palavra de Deus, quando ela é levada a sério, quando realmente nós cremos no que está escrito, ela entra e faz uma transformação de dentro para fora da vida do ser humano. Não muda só o comportamento, o linguajar, as roupas que a pessoa veste. A palavra de Deus, ela muda o coração, ela muda a mente da pessoa que crê e se abre para a pregação da palavra de Deus. Aqueles irmãos de Tessalônica estavam levando muito a sério a palavra, entenderam que era a palavra de Deus, estavam vivendo a palavra de Deus, estavam sendo transformados pela palavra de Deus. Queremos isso para a nossa vida, irmãos, para a vida da nossa igreja? Amém. Eu quero. Não vamos levar a sério, irmãos. Não vamos negligenciar a palavra de Deus. Não vamos brincar com a palavra de Deus. Se você ler um texto bíblico e Deus falou ao seu coração, coloque em prática. Viva aquilo. Se você ouve uma mensagem da pregação da palavra de Deus e sente que aquilo é para você, coloque em prática. Mas se eu for fazer isso, eu vou enfrentar problemas. Tem pessoas que não vão se agradar. Eu vou ter que mudar meus hábitos, eu vou ter que mudar os meus costumes. Alguém vai me perseguir. Mas é a palavra de Deus, não é? Não obedece. Você vai experimentar o poder transformador da palavra na sua vida. Ainda que você sofra algum tipo de desconforto ou perseguição, Deus vai abençoar a sua vida e vai te usar. Aquela igreja era uma igreja nova, mas era uma igreja que estava sendo abençoada por Deus, que já estava sendo usada por Deus. E isso porque eles deram crédito, levaram a sério a palavra de Deus. Fica aqui então a mensagem para nós nesta manhã. Vamos levar a sério o que Deus tem nos falado através da sua palavra. Seremos uma igreja mais forte, nos fortaleceremos, seremos cristãos mais bem preparados para vivermos num mundo tão hostil, cada vez mais hostil à palavra de Deus, mas nós queremos permanecer fiéis e certamente o mesmo poder transformador da palavra que aqueles irmãos estavam experimentando, nós vamos experimentar hoje também em nossas vidas. Amém? Amém.
Nós vamos encerrar o culto orando ao Senhor. O irmão Eduardo, presente, filhinho ali de fora, ele pediu que nós estivéssemos orando a Deus pela sua mãe, Dona Edna. Foi diagnosticada com tumor na cabeça. Terá que fazer, possivelmente terá que fazer uma cirurgia na segunda-feira, não é isso? Ainda nessa segunda-feira. Então, nós vamos